E aí, beleza? Lucas Moura aqui. E nesse vídeo é a última aula do nosso curso de Java estruturado. Então, se a gente olhar aqui, olha o tanto de coisa que nós já aprendemos. Olha, você aprendeu desde a instalação e configuração do ambiente Java, como que cria um projeto Java no ambiente do Visual Studio Code, o que são variáveis, quais são os tipos de dados, como imprimir com formatação, que é aquele format, o string.format, entrada de dados, que seria você adicionar os valores através do teclado, operações matemáticas, que vão desde operações de soma, subtração, ou aquelas operações mais complexas, que aí a gente utiliza aquela classe math. Como gerar números aleatórios, tem aquele random e o math.random. O que são expressões booleanas, são usadas para criar condições ou estruturas de repetição. Estruturas condicionais, que são o if, o else. O switch case, que é bem parecido com um if, uma condição, só que de igualdade. Estruturas condicionais, que seria o if, o else, o else if. O switch case, que é aquela condição de igualdade, bem simples. Como criar estruturas de repetições, então eu mostrei o while, do while, for e a aula anterior foi usando arrays, como criar um vetor ou um array, que é uma variável que pode armazenar vários valores. Então nós já vimos bastante coisa sobre Java, e se você chegou até essa aula, parabéns, você já aprendeu muita coisa, e boa parte do que você aprendeu até agora, que seria esse Java estruturado, você vai poder usar em outra linguagem de programação. Como assim? Porque todo esse conteúdo aqui, ou a maioria, é claro que vai ter algumas coisas específicas da linguagem Java, mas, por exemplo, entrada de dados, operações matemáticas, números aleatórios, condições, estruturas de repetições e vetor, praticamente todas as linguagens de programação vai ter esse conteúdo. Então, se você aprendeu isso em Java, vai ser fácil você aprender e colocar em prática em outras linguagens de programação. Por quê? Porque a maioria das linguagens de programação são muito parecidas. O que vai mudar é apenas a sintaxe, que seria a palavra-chave para você escrever, para você criar uma estrutura de repetição. Então, a forma que você escreve provavelmente vai mudar. Mas a lógica de como criar uma condição, como criar uma estrutura de repetição é basicamente a mesma. Então, se você aprendeu o Java estruturado, você vai poder colocar esse conteúdo em uma linguagem, por exemplo, C. É claro que C você vai voltar um pouco para trás, né? Porque Java é melhor. Mas, por exemplo, JavaScript, que é bem parecido a essas condições, estruturas de repetições. Então, se você aprendeu isso aí, vai ser fácil você mudar para outra linguagem de programação. Certo. Agora, o que vem depois de Java estruturado? Sim, programação orientada a objetos. E o que é isso? Para mim, eu não vou dar muito spoiler do que seria isso, mas é uma forma mais legal de você criar o seu algoritmo pensando no mundo real. Então você vai transformar tudo em objetos e classes. Eu não quero dar muito spoiler do que vem aí, mas eu acho que você vai gostar muito. E Java já é uma linguagem conhecida por você programar orientado a objetos, que é uma linguagem que segue bem à risca esses conceitos de orientado a objetos. E depois que você programar orientado a objetos, o que você vai poder fazer? O que vai vir depois? Qual que é o próximo nível? Bom, depois que você aprende programação orientada a objetos em Java, você pode, por exemplo, aprender a parte de estrutura de dados, que vai melhorar ainda mais o seu programa. Você vai criar um código mais otimizado. Você também vai poder criar sites usando Java para web. Ou também você pode criar jogos. Essas são apenas algumas opções do que você pode fazer depois de aprender programação orientada a objetos, mas a ideia de você aprender Java estruturado e programação orientada a objetos, quando você aprende os conceitos de orientação a objetos, você vai poder colocar em prática também em outra linguagem de programação. Então, se você aprendeu Java orientado a objetos, se você quiser usar, por exemplo, o JavaScript orientado a objetos, o conceito de programação orientada a objetos é o mesmo. Então, independente da linguagem, você já vai ter aprendido esse conceito de orientação a objetos. Bom, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião do que você gostou ou que você não gostou das aulas. E se você quer sugerir algum conteúdo de Java, ou o que você quer aprender com a linguagem Java, comenta aqui embaixo que vai ser bem legal esse feedback, beleza? Valeu e até mais!